Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e te convido agora para ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31. E dando continuidade aos nossos estudos acerca da lei e da graça, eu quero apresentar para você mais um ponto aqui hoje. Na última semana, no nosso último encontro, eu falava sobre que hoje eu iria trazer algo sobre obediência a Deus. Como que funciona, como é que é exercida a nossa obediência a Deus na nova aliança, já que nós não estamos mais debaixo de condenação, não estamos mais debaixo do juízo da lei. E é isso que eu tenho como propósito para hoje, para a nossa meditação, para a nossa edificação, mas não quero ser pretensioso ao ponto de achar que esse tempo nosso aqui vai expor tudo que nós podemos conhecer acerca desse assunto. Não, vou dar uma direção, vou trazer algo muito importante, mas eu creio que nós vamos continuar falando muito sobre isso. Vejo que é oportuno nós tratarmos da lei e da graça nesses nossos estudos por esses dias. Até que o Senhor nos dê outra direção, né? Então, vamos ao texto, vamos receber da parte de Deus. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho, seu próprio filho, poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em Deuteronômio, capítulo 28, nós lemos no texto da lei uma lista de bênçãos e uma lista de maldições. Na lista de bênçãos, daqueles que obedecem e cumprem os mandamentos de Deus. Na lista de maldições, uma série de punições severas contra aqueles que desobedeceram e desobedecem à lei de Deus. Porém, nós vemos ali um paralelo que nós compreendemos de forma natural. Você obedeceu, você é punido, você é abençoado, você desobedeceu, você é punido. A graça de Deus, ela vem para nós, eliminando qualquer mérito humano. E aqui nós vemos nesse texto de Romanos 8, verso 32 especialmente, o Senhor dizendo que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Ou seja, nós sermos abençoados por Deus não depende do quanto nós o obedecemos ou não. Deus é gracioso e nos abençoa por favor e graça. Não é somente a nossa salvação, mas todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida fazem parte do plano e do propósito da graça de Deus sobre nós. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Deus nos abençoa porque Ele decidiu nos abençoar. E os méritos de Cristo é que nos colocam nessa posição. Veja bem, para que nós possamos entender de uma forma mais clara assim. Porque nós, na nova aliança, não obedecemos a Deus porque assim nós vamos receber bênçãos ou não. Nós obedecemos a Deus por fé. Nós obedecemos a Deus porque compreendemos o grande amor de Deus
e não vemos alternativa a não ser nós obedecermos a Deus. Mas isso não surge em nós porque compreendemos a lei e entendemos que se nós não obedecermos, nós seremos punidos. Não, tudo acontece porque na nova aliança nós recebemos uma nova identidade. A nossa vida é transformada. A nova aliança em Cristo Jesus, o agir do Espírito Santo em nós, ele não muda o nosso comportamento. Não, é muito mais do que isso. A presença do Espírito Santo em nós, o novo nascimento proposto por Jesus Cristo e realizado pelo Espírito Santo em nós, nos dá uma nova natureza, somos transformados plenamente em Deus. Por isso que lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, Jesus ali sentado com Nicodemos, ele vai dizer para ele assim, é necessário que você nasça de novo. E como podemos nascer de novo? Nascemos do Espírito Santo. E isso é que muda toda a nossa trajetória. Você agora tem a identidade de filho de Deus. E como filho, você não é abençoado porque você obedeceu ou deixou de obedecer. Você é abençoado porque você é filho. Você foi salvo não porque você obedeceu ou deixou de obedecer. Você é salvo porque você é filho. Você foi feito filho de Deus em Cristo Jesus, no momento em que você graciosamente recebe favor de Deus em Cristo. Deus, como o texto nós lemos aqui, nos escolheu, nos chamou, nos salvou, nos fez tornarmos filhos de Deus em Cristo Jesus. Imagine você tem um filho. Imagine que o seu filho, ele desobedece. Imagine que o seu filho, ele teima. Você vai deixar de alimentar o seu filho. Você vai deixar de sustentar o seu filho por causa das desobediências dele? Não, certamente que não. Um bom pai, uma boa mãe, jamais vai deixar de amar o seu filho, de cuidar do seu filho, ainda que ele não obedeça totalmente aquilo que o pai e a mãe desejam. O pai e a mãe têm esperança de que aquele filho cresça, amadureça e torne uma pessoa melhor e que aquela desobediência, aquela rebeldia seja parte apenas de uma fase da sua vida. Assim também Deus conosco, mas de uma forma muito mais profunda. Por quê? Porque Deus conhece a nossa vida como nenhum dos nossos pais conseguem conhecer. Deus conhece o nosso interior e Ele sabe a obra que Ele mesmo está realizando em nós pelo Espírito Santo. Então Deus é longânimo, Ele é paciente, mas sobretudo Ele é Pai e nos dá uma identidade de filhos. E por sermos filhos, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. E a nossa obediência a Deus, ela não é mais porque se nós obedecemos, vamos ser abençoados ou não. A nossa obediência a Deus é porque fomos transformados. Obedecer a Deus se torna um prazer, obedecer a Deus se torna um deleite para nós, obedecer a Deus se torna a manifestação da nossa nova natureza. Então, quando nós olhamos para a obra que Deus faz em nossa vida na conversão, nós percebemos que andar em obediência a Deus faz parte do nosso caráter, daquilo que nós somos nele. Uma pessoa que entende a graça de Deus e deliberadamente ela fala assim, olha, se Deus já perdoou os meus pecados, passado, presente e futuro, então eu vou pecar à vontade porque já que está tudo perdoado. Infelizmente, essa pessoa, ela ainda não nasceu de novo, ela ainda não entendeu o Evangelho, ela ainda não entendeu a mensagem da cruz. Falta a esta pessoa revelação, porque como eu disse nos nossos estudos anteriores, a graça de Deus, nós precisamos ter revelação dela. A lei é natural, a lei nós conseguimos entender. Você obedeceu, você é abençoado. Você desobedeceu, você é punido. É como se fosse uma troca que nós fazemos a partir daquilo que nós obedecemos ou não. Ficamos ali naquele lugar do reforço positivo, do reforço negativo. Porém, como eu já disse e volto a repetir,
A revelação de Deus ao homem, ela é progressiva. E ao longo da história da humanidade, Deus vai se revelando. Por isso, quando nós chegamos em Cristo Jesus, na nova aliança, nós estamos vivendo coisas extraordinariamente maiores e melhores, porque agora sim nós vivemos um novo nascimento, fazemos parte de uma nova aliança e nessa nova aliança nós estamos debaixo da graça e não da lei. Estamos vivendo uma filiação com uma nova identidade e o pecado não faz mais parte da nossa identidade. Isso significa que nós nunca vamos cair e pecar? Não. Isso significa que o pecado na vida daquele que nasceu de novo se torna algo indesejado, se torna algo que você não quer, se torna algo que você vai evitar e vai fugir todos os dias da sua vida, porque não faz mais parte de quem você é, não compõe a sua identidade. E por isso nós obedecemos a Deus, porque temos intimidade com Deus, porque conhecemos a vontade de Deus, porque temos revelação e relacionamento com o Pai. Então, como eu disse, ainda falaremos muito sobre isso, mas nesse momento agora nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela revelação que o Senhor nos tem dado acerca do Teu Evangelho, acerca da Tua graça. Que cada um que comigo está aqui nesse tempo de palavra, de oração, receba revelação sobre essa palavra, receba entendimento, receba luz e possa desfrutar do melhor que o Senhor tem para ela nessa terra, considerando o novo nascimento em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenha uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.